Bom, assim como o pastor já falou, né? Eu vim todo preparado. Falei, hoje esse gordinho que vos fala é um outro gordinho, mas que Deus usa assim como usa o pastor Wilson para falar com a gente. E é tudo verdade isso aí de um ano, viu? Ele não exagerou, não. Ele pontuou, ó, marcou. Os últimos tempos que nós temos vividos, né? Eu tenho buscado a me tornar uma pessoa mais madura na fé. E eu tenho tentado buscar de fato o que Jesus deu para a gente, né? E há uns 3 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, o pastor Wilson pregou uma palavra que fala sobre o encontro que muda tudo. Eu lembro a cadeira que eu estava quando Deus falou comigo. E naquela ocasião, na semana antes, ele falou, nós temos alguns grupos de trabalho na igreja, a casa é pequena, muito das coisas que fazemos aqui, ainda somos nós que fazemos, né? Assim como na casa dos pais é responsabilidade dos filhos, aqui também nós temos responsabilidades. E naquela semana o pastor falou assim, pessoal, nós temos alguns afazeres na igreja, vamos tentar acabar para o Natal, para o Ano Novo, são pequenas coisas, pequenos detalhes. E aí ninguém pronunciou no grupo, e o pastor chegou aqui e falou, ó, viemos, eu, a Jo e Cristo, é a grande maioria, e isso é um tempo que eles tiveram, e como eu falei no começo, período de maturidade. E quando a gente começa a alcançar uma maturidade na nossa vida, a gente para um pouco de perguntar por quê. E a gente começa a perguntar para quê? Qual era o propósito daquele dia eles estiverem aqui? O que Deus ministrou na vida deles? Eu não sei, mas eu sei o que Deus ministrou na minha vida. E na semana seguinte eu fiz uma palavra de oferta, e ali eu falei o que Deus tinha ministrado comigo durante aquele culto. E eu trabalho em uma metalúrgica, eu sou responsável pela fabricação e entrega dos equipamentos, dos materiais, e durante aquela semana e uma semana anterior, eu fiquei com o equipamento quebrado por 3 semanas, a minha linha de produção parou, comercial não queria saber, engenharia não queria saber, cliente não queria saber, e eu tinha que dar conta. E aí aquela semana eu não consegui vir. E aí Deus foi bem direto e falou assim para mim, quando você não tem tempo para Deus, é que falta Deus na sua vida. E aí eu entendi que eu tinha que dar uma desacelerada. E fica o meu exemplo para vocês. Como está o seu tempo para Deus? O que Deus tem feito na vida de vocês? Como estão as suas prioridades? E quando eu falo de prioridade, é a gente nomear de 1, 2. Deus é a sua prioridade? Sua família é a sua prioridade? Seu casamento é a sua prioridade? O seu negócio é a sua prioridade? Tudo tem um grau de prioridade, mas quem está em primeiro lugar? Quem está em segundo lugar? E aí, aberto da forma que eu venho, semana passada o pastor falou sobre faça a sua função, e aí foi mais uma sapatada. Eu tive a oportunidade de levar uma palavra para os homens lá do encontro com Deus, para os homens casados, e Deus tem me falado muito isso no meu coração. Então a semana passada o pastor ministrou sobre ter amigos, né? A palavra era de ir pedir o pão, e ainda ele usou, meia-noite, é uma mudança de ciclo, e aí o amigo não tinha pão. E aí eu falo para vocês, será que era o amigo?
quem são os seus amigos, quem está entrando na sua casa, quem está sentando na tua mesa. Eu tenho certeza que os meus amigos que sentam na minha mesa, independente da hora que eu estiver lá, que eu precisar, eu posso pedir e eu vou ter o pão. E que eles também têm certeza que eu vou estar lá para dar o pão. E aí o pastor Wilson finalizou dizendo que assim é nós com Deus. Deus sempre está de portas abertas para nos dar o pão. E eu gosto muito de falar com casais, porque com casais a gente vivencia de tudo. Vocês escutam de tudo. De tudo é de tudo mesmo. E esses dias, uma irmã estava dando um testemunho dela, e ela disse assim: eu já precisei de dinheiro, e não tive forças para buscar um empréstimo ou um aumento de crédito. E aí uma pessoa pediu a ela, um amigo dela, um desses amigos que eu falo que senta à mesa. E aí o que ela fez? Foi lá, pediu o aumento, emprestou, deu a mão e o braço naquele momento. E eu não estou falando sobre fazer ou não fazer, aí é de cada um. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós não temos forças de fazer para nós, mas a gente tem força de fazer para o outro. Às vezes a gente não tem força de fazer uma campanha de alimento para nós, mas às vezes a gente tem força de encher uma carreta e mandar para pessoas que a gente não conhece. Eu não sou muito de emocionar não, mas essa palavra fala muito comigo. E lá para os irmãos, eu falei sobre o que o pastor falou sobre ter amigos, e as pessoas têm que viver, e isso eu falo pessoas como marido, como mulher, como homem e mulher, todos devem ter 3 níveis de experiências. A experiência do nível como irmão, a experiência do nível como um pai, e a experiência de nível como um filho. Juliano, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todo mundo tem que ter um irmão de verdade, um companheiro, um combatente, um guerreiro, para quando a gente precisar ir para a guerra, a gente sabe com quem contar. Um companheiro para a gente desabafar, para a gente abrir o coração, porque a Bíblia fala que devemos suportar uns aos outros. E quando a gente lê isso, o nosso coração tenta nos enganar sobre suportar aquela pessoa que de repente não faz o que a gente gosta. Ou em outras palavras, suportar aquele irmão chato. Mas não é isso que a Bíblia fala. A questão aqui de suportar é de dar suporte. É de quando aquele irmão precisar, pegar na mão dele, pegar no braço dele e falar: vem irmão, eu estou aqui. Pode se apoiar em mim. É de dar suporte, é de dar sustentação. E o outro nível? É o nível de pai. Todo mundo tem que ter um pai. Todo mundo tem que ter um mentor. Todo mundo tem que ter alguém mais experiente, que fala na sua vida, que te segura quando precisa, que te empurra também quando precisa. Isso é ter um pai, é ter um discipulador, é ter alguém mais experiente na fé, ou mais, com mais idade, que já vivenciou coisas que vocês não vivenciaram, que nós não vivenciamos. E aí eu te pergunto, quem tem falado na sua vida? Quem tem tocado no teu coração? Com quem você tem aberto a sua casa? Conversando com casais, é lindo e eu amo isso. Certa vez um irmão, cheio de religiosidade, falou para mim: o único que fala na minha vida é Deus. Estava contido, pensei, né, misericórdia. Esse está em outro nível.
a gente não consegue alcançar Ele, né? Então a gente para pensar, só Deus pode aconselhar ele. Amanhã ele vai comer arroz, feijão, tudo de novo, vai tomar banho, tudo de novo. E aí a gente para pensar, quem fala na sua vida? O pai é isso, o pai é quem te controla, é quem te impulsiona, né? A Bíblia fala que os filhos são como flecha nas nossas mãos. E aí você como pai, o que tem feito para os seus filhos? Seus filhos biológicos, seus filhos de criação, seus filhos espirituais. Então a gente já viveu o nível de irmão, já viveu o nível de pai, e agora a gente vai viver o nível de filho. Quando a gente tem filhos abaixo de nós, aí tudo muda de figura. Converso muito com casais novos, pessoas que vão se casar. E aí eu sempre gosto de falar para eles, legal, vai se casar, glória a Deus. Vai continuar tudo normal, né? Vida de solteiro, vamos passear? Vamos passear. Vamos fazer isso ou aquilo? Vamos fazer. Vamos viajar? Vamos comprar? Vamos acontecer? Vamos. Tudo é lua de mel. E aí, depois de um tempinho, vem os filhos, na hora e na vontade de Deus. E quando vem os filhos, aí eu falo para eles, é agora, quem tem sabe o que eu estou falando. É agora que você vai virar homem. É agora que a giripoca vai piar. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Sabe por quê? Porque a gente já não pode sair a qualquer hora. A gente já não pode passear a qualquer hora. A gente já não pode nem dormir a qualquer hora. A gente já não tem mais tempo para nós. A gente já não pode comer qualquer coisa, muito menos em qualquer lugar. Por quê? Porque eu vou me preocupar com meu filho. E quando eu falo de filho, eu não estou falando só de filho biológico, não, filho de sangue. Eu estou falando também de filhos espirituais. De repente, eu já faço coisas, já não faço mais coisas que eu fazia antes. Por quê? Porque eu preciso trazer sabedoria para o meu filho. E não adianta falar, faz o que eu faço, faz o que eu falo. Não faz o que eu faço que dá ruim, mas faz o que eu falo que você vai se dar bem na vida. Não, a nossa experiência é passado, quem aprende com a gente, aprende dos seus hábitos, do seu dia a dia. E aí quando nós temos os filhos espirituais, a gente chega de um tempo, às vezes está bem cansado, cheio de rotina, e aí a gente fala assim, né? Eu penso assim, Deus vai me perdoar, mas eu vou fazer minha oração aqui em casa, está tão calor. Ou então a gente tem um evento, um churrasco que começa cedo e acaba tarde, fala, esse churrasco está tão bom, hoje eu não vou no culto não. Quem tem moto fala, com essa chuva, capa, hoje eu não vou no culto não. Ou então a gente quer só um tempinho a dois, quem é casado. Fala, não vamos fazer nada, nem almoço hoje, vamos comer só uma pipoquinha, chupar uma laranja, ficar no sofá o dia inteiro. Não vou no culto não. E aí, a gente lembra que tem gente que depende da gente. A gente tem pessoas que a gente toca na vida. E a gente fala, tem que ir na igreja. E aí no final do culto, o pastor está lá fora, a gente chega lá e fala assim para ele, que eu já fiz isso. Que palavra hoje que mexeu comigo. Deus te usou para falar o que eu precisava escutar. E eu nem vim aqui por Deus, eu vim aqui pelo meu discípulo, lembra? Eu vim aqui pelo meu filho espiritual.
E aí Deus é tão misericordioso que Ele toca com cada um de nós. Então ter filho nos faz crescer. Ter um pai que te apoia e que te poda quando precisa, te faz crescer. Ter um irmão com quem você pode contar a sua vida e depositar nele a confiança de abrir o teu coração, te faz crescer. E nós temos vivido como o pastor falou, chegou a vez da palavra dele. Nós temos vivido alguns fechamentos de ciclo na nossa vida. E quando eu falo na nossa, eu sempre vou falar na nossa, porque a minha vida é da Danila. E a Bíblia fala que o homem junta a sua mulher e se torna um. E quando se torna um, os sonhos dela são os meus, e os meus são os dela. Então esse mês eu tive todo esse problema na empresa. Foi o meu aniversário, apesar dessa cutis de 20 anos, eu já tenho 48. Então o nosso mês começou com o aniversário. Então o que eu quero falar é isso, que ainda dá tempo da gente fechar os ciclos. Eu cheguei antes e a gente estava conversando, eu e o Beto e o Fernando lá no fundo. E aqui a gente falou o que é para 2025, vai ficar em 2025, a gente ainda tem um mês para acabar o ano. E o que é do ano que vem, sofreu o ano que vem. E por diversas vezes, o pastor Wilson falou, Juliano, prega, leva a palavra para a gente. E eu falava, não, pastor, ainda não é chegado, mas aqui estou. E essa semana passada, semana retrasada, nós concluímos mais um curso de bem-casados, que foi uma bênção. Essa semana tivemos a formatura. Ontem, nós tivemos um workshop que a Danila orou, planejou e teve a direção de Deus voltado para as mulheres, e foi um evento maravilhoso. Quem estava lá sabe o que foi o poder e o tocar de Deus nas vidas da gente. E sobre fechar ciclo, o dia que eu falei assim para o pastor, tá bom, pastor, tem que ser novembro? Tem. Que dia de novembro? Falei, qual que é o último? Dia 30. Então tá bom, coloca aí o dia 30 de novembro. O dia que eu falei para ele que eu ia vir dia 30 de novembro, 2 dias depois, me ligou um outro pastor e falou assim, Juliano, nós vamos ter o fechamento dos grupos da rede de casais da minha igreja, eu gostaria que vocês fossem pregar, você e a Danila. Então o nosso dia ontem foi isso, foi workshop à tarde, foi correria de manhã, workshop à tarde, pregar à noite, mas foi bênção. Então isso a gente entende que é fechamento de ciclo, porque eu precisava aceitar vir aqui, para Deus colocar em outro lugar. E assim a nossa vida, a gente tem que fechar os ciclos e não deixar nada aberto, porque como num videogame, a gente precisa fechar os ciclos, passar as fases, para a gente passar para o próximo nível. Isso vai nos dar experiência, isso vai nos dar força física, força mental, força espiritual, para a gente poder alcançar os próximos desafios. E assim como eu falei, para que veio o pastor e a pastora aqui na igreja cortar a grama, podar o limão? E aí eu entendo que a gente não tem mais que perguntar por quê, e que hoje vocês virem essa chave, comecem a perguntar para quê. Vivam a partir de um propósito, não de um porquê. Porque quando a gente continua com os porquês na nossa vida, nós continuamos sendo mimizentos, vitimizados. Começa a perguntar para quê? Para quê, Deus? Se eu estou tudo bem aqui no meu trabalho, para que o Senhor vai me tirar daqui? Para quê, Deus? A minha empresa não vai para frente? Tudo tem um propósito. Para que, Deus? O ministério não rompe. Para com porquê. Para de ser vítima. Se não está acontecendo, tem um propósito. Busque em Deus. Ter filhos, não ter filhos, um por opção, outros por condição, mas Deus tem o momento de tudo.
E se no meio do caminho acontecer alguma coisa, para que Deus? O que Deus quer falar comigo? Fácil, não estou falando que é fácil, mas tudo tem um propósito na nossa vida. O casamento, qual é o propósito? Quem é casado, qual é o propósito da sua vida? Por que vocês estão casados? O que vocês buscam? Quais são os seus sonhos? Os seus planos? Para que acontecem as discussões? Por que Deus permite? Olha eu falando por quê. Para que Deus permite? Para nos fortalecer. Aí vem a doença. Para que Deus? A doença? A doença não. Mas tem um propósito. A falta de dinheiro tem um propósito. Muitas das vezes é para nos educar. As promessas que não se realizam. Deus, tenho buscado, tenho feito. Para que não realiza? Porque não é o tempo. Tudo é o tempo de Deus. E a mensagem hoje que eu trago, assim como Cristo. Assim como Cristo, em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, em Deus, deve também andar como ele andou. O Cristo do amor e o Cristo da cruz. Permanece nele, assim como ele andou. Então, assim como ele andou, o estilo de vida que Cristo tinha. Será que estamos levando a nossa vida como a vida de Cristo? Será que estamos sendo imitadores de Cristo? Discípulos de Cristo? Vivendo de maneira amável, humilde, coração quebrantado, com obediência, com disciplina? É difícil. A gente fala, é muito difícil, porque se acontece alguma coisa, a gente desce da cruz. Estamos seguindo os mandamentos de Cristo? Será que a gente sabe pelo menos os 10 mandamentos? Ou a gente sabe acordar domingo, às 8 horas, correndo, tomar banho, se trocar e vir para a igreja? Vamos deixar claro, aqui é a celebração, que a gente só vem adorar a Deus. O culto a Deus acontece quando a gente sai lá daquele portão para fora. É lá que a gente está cultuando e adorando a Deus. Com a sua vida, com a minha vida, no seu trabalho. Em João 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus traz clareza, traz esperança, direção. Você tem sido a luz do mundo? Você tem sido luz onde passa? Tem buscado ser luz de entendimento na sua casa? Tem buscado ser o foco que direciona seus filhos? Ou às vezes está ligando o dimmer e está deixando o foco bem fraquinho? Ou não, está brilhando, irradiando por onde passa? Assim como Cristo, em João 13,14 diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. O Jesus do amor, falamos do Jesus da luz, da direção. E aqui nós temos o Jesus do amor, que restaura, que toca os rejeitados. O Jesus do amor que transforma, que transborda na minha vida, para eu poder transbordar em outras vidas. O amor mútuo deve ser característica dos discípulos de Jesus. O amor em nossa vida tem que ser uma marca que reluz, que reflete.
Esse é o padrão que Jesus nos demonstrou aqui. É o padrão que temos que viver. O Jesus da luz, o Jesus do amor. Em Atos 10, 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e fez o bem e curou os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A autoridade divina e o poder de cura e de libertação. O Jesus da bondade ativa, da compaixão prática. Tem sido luz, tem tido amor, tem transbordado bondade. O Jesus da justiça. Mateus 23, 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciados os preceitos mais importantes da lei, da justiça, da misericórdia e da fidelidade. E aí, tem feito só o pequenininho? Tem só se demonstrado ter amor? Tem acendido apenas uma luz de vela? A nossa bondade só transborda quando transborda em alguém que nós queremos bem? Ou não? Temos sido manso e não omisso? Quando precisar tocar na ferida, temos tocado? Ou por qualquer outra coisa a gente tem nos anulado? O Jesus glorioso. Em Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Jesus da cura, dos milagres, da libertação, da multiplicação. E aí? Como temos vivido? Estamos sendo luz? Estamos tendo amor? Bondade? A Bíblia fala que ele curava os enfermos porque Deus estava com ele. E aí? Temos curado a nossa esposa? Temos curado os nossos filhos? Deus está em nós, Deus nos acompanha em todas as ações que nós temos. E até aí está tudo bem. Viver de amor, de bondade, de cura, de transformação, ser luz na vida das pessoas. Até aqui está tudo bem. E como estão as marcas de Cristo na sua vida? E aí lá em Mateus 26, 48, 50 diz: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu ajudei com aquele que eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e os prenderam. Na luz, na bênção, no amor está tudo certo. E aí, quando você é traído? Ferido por um amigo? Decepcionado? Vamos colocar essa marquinha na cruz, vamos ver quanto a nossa cruz aguenta. E além da traição, em Mateus 12, 24 diz: mas quando os fariseus ouviram falar dos milagres de Jesus, os fariseus disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí a cruz começa a ficar mais pesada. Porque aí a gente começa a entender quanto é que a gente vai suportar de calúnia, difamação,
ser chamado de enganador, de herege, ser acusado injustamente. E aí, quanto a gente suporta? Quer ser como Cristo? Quer viver as mazelas de Cristo? Suporta a tua cruz? Isaías 53:3 diz: um homem de dores, que é desprezado, rejeitado, humilhado, experimentado no sofrimento, do qual os homens escondem o rosto e não fazem caso. Era Jesus. Além da traição, ainda foi humilhado, cuspido, zombado, ridicularizado. E aí, tem passado por isso na sua casa? No seu trabalho? Está pronto para carregar as marcas de Cristo? Está pronto para colocar isso na cruz? Está pronto para carregar a sua cruz e seguir a Cristo? Isaías 53:7 diz: e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha que diante dos tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Foi condenado inocentemente e silenciou no propósito. Quando é injustiçado, traído, magoado, você busca as redes sociais, tem indireta no Instagram, tem bloco no WhatsApp, deixa de seguir no Facebook. E aí? Tudo é motivo para contestar, para odiar, ou está carregando as marcas de Cristo? Onde está o amor? A bondade? Será que aguenta na sua cruz a injustiça? A humilhação? Assim como Cristo. Lucas 9:23 diz: Jesus diz aos seus seguidores que para segui-lo é necessário negar-se a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz e segui-los. Hoje, nós queremos a glória, né? Todo mundo quer a glória, mas poucos querem a cruz, e é a cruz que salva. Como que nós estamos suportando isso? Como nós estamos carregando isso? Como a gente entende o que é glória? O que é cruz? Será que meu coração está pronto? Será que as minhas costas estão prontas? Será que a minha vida está pronta? Assim como Cristo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé e pelo Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. O amor atrai, arrasta, mas é a cruz que te forma. É a cruz que forma seguidores realmente de Cristo, que forma discípulos. E Mateus 16:24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí? Queremos apenas admirar Jesus ou segui-lo por inteiro? Queremos apenas as fotos, o amor, a bondade, a luz, a cura, a transformação? Ou a gente busca também as marcas de Cristo? Estamos prontos para morrer para o nosso desejo?
e seguir a vida de Cristo? Que hoje cada um tome a sua cruz, que se prepare, busca realmente uma vida de santidade, busca realmente ser um discípulo de Cristo, não de homens, de Cristo. Busca na Bíblia o que tem que fazer. E acha o teu pai, o teu mentor, a pessoa que toca na tua vida, para te instruir nesse começo. Porque tem coisas que meu pai não pode fazer por mim. Tem coisas que o meu pastor não pode fazer por mim. Tem coisas que tem que ser de atitude e ação minha. Pegar a minha cruz e seguir Jesus é ação minha. Então, que hoje cada um entenda que seguir Jesus não é só sair na foto, mas que também saia na foto carregando a cruz. E que hoje nós não saímos daqui emocionados com o amor de Cristo, mas saímos sim daqui posicionados, entendendo o que vai me trazer salvação, o que vai trazer salvação para dentro da minha casa, o que vai trazer salvação para os meus ciclos de amizade, para o meu trabalho,